Por que de volta ao princípio? Aí eu quero que você pegue sua Bíblia. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 8. Como eu disse para vocês, a teologia do corpo ela é toda bíblica. João Paulo II usa muito a palavra de Deus. Quem não está com a Bíblia pode ler aqui. Mas é melhor que você ler na Bíblia, né? Porque talvez você não está enxergando direito. Mateus 19, de 3 a 8. Amém? Podemos ler? Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus. Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles. Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas, no começo, em algumas traduções, no princípio, não foi assim. No princípio, não foi assim. João Paulo II traz essa palavra para falar para nós que tudo que a gente vive hoje de degradação da pessoa humana, como o divórcio, como o uso, como o mau uso da nossa sexualidade, no princípio não foi assim. Não foi isso que Deus pensou. Deus pensou diferente. Mas o nosso coração se endureceu com o pecado. E isso começou a acontecer. Então, no princípio não foi assim. Por isso é voltar ao princípio. Claro, nós nunca vamos voltar a ser pessoas sem pecados como foram os primeiros homens antes do pecado original. Mas nós precisamos ter como meta e ter o coração com o desejo de voltar a viver com a mesma pureza que viviam antes. A grande palavra, a grande virtude que toda a teologia do corpo diz para nós chama-se pureza. Perdemos a pureza. E a pureza de coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Deus nos quer dar de novo uma pureza. Talvez não consigamos ser puros como foram os homens antes do pecado. Mas esse tem que ser o objetivo do nosso coração. Um coração que quer ser puro como foi no princípio. Então vamos lá, princípio. Como Deus pensou o relacionamento entre o homem e a mulher antes do pecado original? Como que Deus pensou? Adão e Eva. Tem gente que fala assim, não, Deus não pensou o sexo. E tem gente que já pensa assim, a maçã que eles comeram foi do sexo. Primeiro que é mentira. Deus pensou, criou e quis o sexo para o ser humano. O pecado original é a desobediência, não é o sexo. Mas o que era então? O que era esse relacionamento dos dois? O que eles viviam um com o outro? O que, gente? O que vocês acham que é diferente de hoje? Vocês precisam falar, senão não vai ter diálogo. O que vocês acham que os homens antes do pecado tinham quando se tratava, por exemplo, de homem e mulher, que hoje nós não temos tanto mais, que hoje é difícil de ter? Cumplicidade. Sim. O que mais? Pureza. A base é a pureza. Eles tinham uma comunhão. Uma comunhão que hoje nós não temos mais. Por quê? Porque a ideia deles nunca era se satisfazer. Por que hoje nós não temos tanta comunhão? Porque o nosso coração tem sede de ser satisfeito. E a gente sempre quer que o outro nos faça algo. Mas eu nunca estou disposto a ser algo para o outro. Ou quando eu estou disposto a ser para o outro, eu estou disposto a ser como? Desde que o outro mereça. Não é assim? Desde que o outro faça por onde. Não é assim? Eu sempre quero algo em troca. E uma das coisas que aconteceu, que não tinha antes, é uma disputa. É uma disputa. Se a gente pegar o trecho da narração do pecado original, o homem e a mulher viviam unidos. Viviam unidos. E logo quando eles pecam, quando Deus chega, eles veem que estão nus, nós vamos falar de um pouquinho disso agora. E aí, Deus pergunta para eles assim, mas vocês me desobedeceram, comeram do fruto que não pôde? Sabe o que é a primeira coisa que eles fazem?
eles começam a se culpar. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que trouxe o fruto para mim, Adão diz. Ali já começa uma disputa que até hoje vai acontecendo no nosso meio. Né? E cada vez se agrava mais. Então eles tinham uma comunhão, uma cumplicidade, uma pureza que hoje nós não conseguimos ter. Nós vamos lutar para tentar conquistá-la, mas ainda nós não temos. Né? Jesus evoca um princípio, ou seja, Jesus nos convida a ir ao princípio. Né? Gênesis quer dizer origem, né? Genital, vem do início. Né? O início, a origem de tudo. Né? Isso é o livro do Gênesis. A sexualidade está desde a origem dentro do plano de Deus. É o que eu disse para vocês. Deus, quando criou o homem e a mulher, quando criou a vagina e o pênis, criou um para o outro. Foi para isso mesmo que ele criou, não foi para outra coisa. Né? Claro que serve para outras coisas também, né? Como algumas necessidades básicas do ser humano. Mas o pensamento de Deus foi que os dois se complementassem. Foi para isso que Deus pensou. Fala, nossa, Eduardo, mas então é bom demais. Né? Então nós podemos aproveitar. Então, mas calma lá. Nós vamos entender melhor como é que é isso. Mas foi para isso que Deus criou, viu, gente? Deus não criou para outra coisa, tá? E nem para pôr em outro lugar. Vocês já entenderam bem para que Deus criou. As duas narrativas da criação do homem. Em Gênesis 1:26, vocês já repararam que tem duas narrativas da criação do homem na Bíblia? Gênesis 1 conta como que Deus criou o homem. E aí no Gênesis 1 fala, Deus no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia, já escutaram essa narrativa? Já escutaram? E aí depois Deus faz o homem, e o que ele diz do homem? É muito bom. Tudo era bom. Deus viu que era bom. Deus criou os bichos, Deus viu que era bom. Deus criou o mar, Deus viu que era bom. Deus criou o firmamento, o sol para o dia, a lua para a noite, viu que era bom. Quando Deus cria o homem, Deus diz, muito bom. Na segunda narrativa, a frase muda. Não é bom. Espera aí. O que não é bom na segunda narrativa? Na segunda narrativa, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe alguém que lhe seja adequada. E nessa narrativa aqui, se vocês lerem ela, né? Aqui está no 23, o ponto ápice, mas você vê antes, Deus vai mostrando todos os bichos para o homem e manda o homem por nome em todos os bichos. Mas ele não encontra entre nem nada da criação alguém que lhe seja adequado. É como que se passasse a vaquinha, ele falava, vaca, mas é muito grande para mim. Passasse uma ratinha, ele falava, rata, mas muito pequena para mim. Aí Deus dá um sono ao homem, da costela do homem, ele cria a mulher. E quando o homem vê a mulher, ele diz, ossos dos meus ossos, carne de minha carne, tu serás chamadas mulher. Ali tem a primeira declaração de amor de um homem. Que ele diz para Eva, ossos de meus ossos, carne de minha carne. Ela se chamará mulher. Então, a criação da mulher para o homem não é para completar o homem, porque ninguém é incompleto, mas para complementar a vida do homem. Porque o homem, Deus não queria que o homem estivesse só. E nessa narrativa, tem 3 coisas no homem que nós trazemos até hoje. Primeiro, a solidão original. O homem se sente sozinho no meio daquele tanto de bicho, no meio daquele tanto de gente. Existe uma solidão no homem. Que Deus dá à mulher ele para matar a solidão dele? Não. Mas para viver junto dele. Você tem hora que o seu coração se sente assim meio sozinho? Com uma solidão de algo que você não sabe o que é, no meio de um tanto de gente. Isso é algo que todos nós experimentamos. Essa solidão só é preenchida com a presença de Deus. Depois o homem tinha uma nudez original, né? Uma nudez original. É tão interessante que fala assim, ó, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, mas não sentiam vergonha. Depois eles sentem vergonha. Gente, antes do pecado, ninguém queria possuir ninguém. Ninguém queria possuir ninguém. Depois do pecado, nós criamos mecanismos de defesa. Você pode pegar a pessoa que mais expõe o seu corpo no mundo. Uma pessoa que faz filmes pornográficos.
Se ela estiver num banheiro, nua, e entrar alguém de repente, a primeira coisa que ela vai fazer é tapar os seus órgãos genitais. A mulher faz, não é assim? Não é assim que acontece? Não, mas ela já mostrou para o mundo inteiro, mas dentro dela existe um mecanismo de defesa para defender a sua dignidade. E a nudez original que nós temos não é só a nudez do corpo. E nem é essa nudez, não, então nós vamos voltar todo mundo a andar nu, porque isso é o princípio. Não. Mas a nudez original é porque Deus nos vê nus. Deus nos vê despidos. Deus nos vê como a gente é. E eu falo da nudez tanto do corpo, quanto também da nudez do nosso coração. Quantas das vezes nós criamos parafernálias, nós criamos enfeites e achamos que Deus nos vê assim, como as pessoas nos veem. Deus nos vê nus. O homem e a mulher, quando pecam e eles colocam folhas de figueira para tapar o seu corpo, eles não estavam tentando tapar só o corpo. Eles estavam tentando tapar de Deus também o coração deles. Meio que esconder o que estava no coração. Só que, diante de Deus nós temos uma nudez original. Tem uma fundadora de uma comunidade, a Maria Francisca, que ela disse que quando a gente chegar lá diante de Deus mortos, nós vamos chegar peladão. Vamos estar lá peladão diante de Deus, assim, sem nada. Tanto no corpo quanto na alma. Não vai ter jeito de esconder mais nada. Porque é assim que Deus nos vê. Deus vê você como você é. Deus vê você como você é. Deus vê o seu coração, os seus sentimentos, os mais íntimos dos íntimos sentimentos, os pensamentos, os pecados, aquilo que ninguém pode ver de você. Deus vê. Essa é uma nudez original. Uma nudez de estarmos sempre despidos diante de Deus. E a comunhão original, que é homem e mulher se complementam. Logo depois eles vão se tornar uma só carne. Nós temos um desejo de comunhão. Nós temos uma solidão dentro de nós que ninguém nem nada nos preenche. Uma busca de prazer e nada nos preenche. Nós temos também um desejo de comunhão dentro de nós que também ninguém consegue preencher. O matrimônio, o casamento, é a maior expressão de comunhão que nós vamos viver neste mundo. A maior de todas. Porque é uma comunhão de espírito, pelo sacramento do matrimônio, e uma comunhão de corpo, pelo envolvimento conjugal. Né? No entanto, quando a palavra diz para nós ser um só, se olharmos para o corpo da mulher e pensar uma forma deles serem um só, a gente consegue ver claramente que é possível esses dois corpos se tornarem um corpo só. Não é possível? Estarem tão ligados que podem se tornar um só, ou seja, um está no outro, ao ponto que naquele momento, fisicamente, espiritualmente casados nós somos sempre, mas fisicamente nós nos tornamos um só. Esta é a maior expressão de comunhão que a gente pode ver neste mundo. E essa expressão de comunhão precisa ser vivida como busca da comunhão com Deus. Como busca da comunhão com Deus. Mas vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Como foi no princípio? As duas narrativas da criação. A primeira narrativa, tudo estava em ordem, né? Primeiro dia, segundo dia, tudo bem ordenado. Há uma ordenação das coisas. As coisas estão em ordem, né? Quando as coisas não estão em ordem, há uma desordem, uma desorganização. Deus cria tudo em ordem. Gente, a criação de Deus é tão maravilhosa, e nessa narrativa conta para nós, que todo este mundo, e não só este mundo, mas toda a galáxia, é um enxoval de Deus para o ser humano. Toda a galáxia. Você fala assim, Eduardo, mas o que tem a ver a galáxia, os planetas, e que tem milhares, milhões de planetas, milhões de sistemas solares por aí. Tudo isso, gente, toda essa criação, toda a ordenação dessa criação tem como centro o ser humano. Aí você fala assim, não, mas você está se achando demais. Não estou me achando, não. Se há alguma coisa nessa órbita toda sai de ordem, nos compromete. Nos compromete. Se o Sol chegar um pouco mais perto da Terra, nos compromete. Não compromete? Então, tudo está ordenado para que possamos viver bem. Quando o homem peca, e até hoje, quando ele peca, ele está tirando as coisas da ordem.
E aí o fruto é a destruição. O salário do pecado é a morte, diz São Paulo. E é verdade. Por quê? Porque quando a gente tira as coisas da ordem, tanto as coisas da minha natureza humana, porque eu tenho a natureza humana, quanto as coisas naturais. A gente olha aí o meio ambiente, tirar as coisas da ordem para a qual elas foram criadas, vai acontecendo desordens. E a desordem gera morte. É isso. Deus criou tudo numa perfeita ordenação, mas diz para o homem assim, seja senhor de tudo, faça do jeito que você quiser tudo. E aí, a gente cria desordem. Viu que isso era bom. Na segunda narrativa, Deus vem falar da complementariedade, que não é bom que estejamos só. Né? Deus nos criou para sermos pessoas que vamos nos relacionar. Não existe ninguém que não se relaciona. Não, eu sou uma pessoa isolada, e nós estamos vivendo um mundo assim, né? As pessoas estão se isolando. Mas Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros.